com sequelas, né, irreversíveis. Então, a conclusão que se chegou, o princípio é que nenhum carro, nenhuma moto, nenhum caminhão, nenhum ônibus e nenhuma estrada matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Como a Karine comentou, realmente o agente causador, na maioria absoluta dos casos, é o ser humano. Então, a informação vai fazer com que a gente baixe significativamente esses índices. Então, nós vamos mostrar para vocês na prática como a negligência, a imperícia ou a irresponsabilidade pode causar um sinistro no trânsito, né? Que não é o acidente. Então, nós vamos contar para vocês a história do Betão e a história do Zé, né? E as aventuras nesse carro aqui. Se der uma risadinha, vale a pé. Vale a pé, não é caro não. Esse carro aqui bacana. Bom, Vamos lá. aqui em Santa Catarina a gente detém um índice bastante alto em relação aos outros estados, que é os sinistros com pessoas jovens, em razão do nosso litoral, lugar de boa diversão, de norte ao sul, atrai muitos jovens, e acontecem as coisas aí. Então, eu e o Betão, por exemplo, nós vamos participar de uma balada legal, né? Vamos sair daqui, vamos para Florianópolis, tem uma balada legal em Floripa. O Grivale é aqui pertinho. Não, mas vamos em Floripa porque tem uma muito melhor. Deixa eu andar, não tá. Pegar a BR ali, vamos lá com esse carro. Vamos lá então. Aí paramos no posto de gasolina para abastecer, coisa e lousa. O que dá para fazer além de abastecer o posto? Vamos tomar uma. Oh, já vi que é das minhas. Vou pegar duas. Vou pegar duas. Calibrar uma palavra, né? Fazer uma calibragem. Eu pensei que ela falou assim, eu pensei que ela ia dizer uma coxinha, um pastel. Não, já foi na latinha. Vamos nessa. Aí estamos lá abastecendo o carro, ligamos o somzinho, tal, fazendo as calibragens, tocando aquela musiquinha no rádio, assim, ó. Vou entrar neste meu carrão, passar a primeira marcha, ouvindo o ronco do motor, a festa tem mais graça. É sempre assim em toda balada, Zé e Betão com seu carrão na estrada. É sempre assim em toda balada, Zé e o Betão, Sou eu. Zé e o Betão, Euzinho aqui. Zé e o Betão, Pode crer. com o seu carrão na estrada, com o seu carrão na estrada. E aí, Betão? E aí, Zé? Tudo beleza, mano? Ah, querido. Prontinho pra balada? Ah, rapaz, tu sabe que eu sou o maior baladeiro que existe na face da terra. Não, na verdade eu sou o segundo. É o primeiro. Descobri aqui agora. Vem cá. Vem cá. Vamos deixar ele, né? Como é que tem, olha? Pamela. Conheço o Mariage Greenvale. Nossa! Ei, aquela dancinha que tu ensinaste pra nós. Como é que é? Oh, aí, ó. Ei, não, tem aquela outra assim, ó. Dá licença, assim, ó. Desenrola. Desenrola. Bate. E joga de ladinho. Palma pra Pamela. Essa merece. Betão, vamos. Olha Olha aqui, tem 5 meninas me esperando. Ah, eu tenho até pena delas, coitada. Ei, que inveja. Peraí, dá só viajar com a latinha pela metade. Né, Pamela? Betão. Zé? Ele não vai dirigir? Oh, claro, o carro é meu. Vai beber? E todo mundo não faz isso? Tu não é todo mundo. Joga fora isso. Eu comprei agora. Não comi isso aí. Vamos desculpa aí, molhou aí, não é? Vamos. Betão, Quem que tá procurando aí, meu filho? cadê o cinto de segurança? Ah, o cinto tá amarrando um botijão de gás ali atrás. É que eu botei o gás natural, assim, de cozinha, e aí fica rolando lá. Qual é o problema? Tá seguro lá?
o botijão. Tá, ó, não vai dar tempo de consertar, eu vou ter que me segurar aqui. Ei, diz amigo meu, sinto muito, te agarra aí e vambora. Vambora. Aí, ó, Risca sente agora. a potência do motor recalchutar. Vai. Ô, Betão, Deu ruim, Pamela? tu sabia que a manutenção do motor é um item de segurança? Item de segurança? Claro, imagina, a gente pega a estrada com o motor meio baleado, descendo ali o morro do Borro. Pô, engripa tudo, o carro para, vem a carreta atrás. Meu Deus, pode ser meio perigoso, né? É, não é. Mas não, vai dar tudo certo agora, porque quem vai me ajudar aí é um, é dois, é três, lá vai. Eu falei pra ti, sai da frente, moça, meu Deus do céu, que perigo, que atravessando sem olhar pro lado, meu Deus do céu. Vai, quase que deu um acidente. Ó, celular. E ela, imperadora? Ei, Quer? tá fazendo o quê? Eu tô batendo o selfie da galera, da moça atrasadinha, do velocímetro. Pra que foto de velocímetro? Não sabe de nada aí. Pra postar no Facebook, no Instagram, no Orkut, nessas coisas Quer todas. foto de velocímetro no Instagram? Para com isso, pra quê, rapaz? Ele não sabe daquela hashtag, Pamela. As meninas piram na velocidade. Ô, Betão. Ó, chovendo, tem lá a chuva que vem. Só Aí, chegar aqui, ó, olha te só. liga na aquaplanagem. Não vai deixar no Aquaman, não me enfiar no... Aqua o quê? Aquaplanagem? Pensei que estava falando dos heróis da Marvel. Não, Betão, todo motorista tem que saber disso. Chuva, poça d'água na estrada, passar milhão, sabe o que acontece, né? Nem imagino. Aquaplana, cara, faz assim, ó. Faz como mesmo? Mas é bem assim, né? Eu dirigi. Pô, não tô vendo nada, liga o limpador de fora. Vou ligar e agora? Ô. Pamela, deu ruim. Betão, tu não consertou essas paredes aí? Pô, rapaz, tu não viu lá a entrada da cidade lá? Que eu falei lá que o cara ele trocou na hora ali pra mim? Betão, bota a peça original quando for consertar o carro. Não, Zé, ô, tem coração. O cara disse que era pra ajudar a família dele. Sabe quantos filhos ele tem? Quantos? 8. Fora as 9 filhas. Meu. E mais 4 cachorros que ele pegou na rua. Vambora. Ele pediu 5 pilas mais barato. 5 pilas, sabe lá que é isso? Pode economizar 5 pila. O que ele vai fazer com 5 pila hoje em dia, rapaz? Pamela, diz pra ele. Toma uma gelada. Atenção. Muita atenção. Dirigir embriagado é crime? Cana brava, não é hashtag não. Dependendo da situação, pode ter prisão, Prisão. detenção de veículo, carteira de habilitação. É mesmo, E outra coisa, O que mais? segundo causador de acidentes, é o uso de bebida alcoólica ao volante. É verdade. Ô Zé, sabe qual é o primeiro causador assim do pensamento do motorista bebum? Qual que é? Por mais que tenha tomado todas, nunca perde o equilíbrio. Segundo o pensamento do motorista bebê, Uau! beber todas, virar o super beboman, mas perder o respeito pela vida. Aí não, né, artista? Ô, Betão, Que é, Zé? por onde essa balada aí? Porque já tá me dando sono, hein? Também tô com sono aí, chuva e tudo. Ah, Zé! Hum. Lembrei, sabe o que é bom pra tirar o sono? Dormir. Não, rapaz, quando a gente não pode dormir, que? não, café é bom também. Mas assim, ó, música. Ah, música é a distrai, melhor coisa distrai. pra tirar porque distrai, né? Beleza, bota o som na Bota conta aí. Tu gosta de rock, Zé? Eu gosto de rock. Ei, tu manja o Ice? O que é esse, rapaz? O Ice de Tag do Michel Borogodó? Esse rock é raiz. Esse é bom. Agora vai. Freia, assim quem mais se mata. Ai, se capota, ai, se capota. Que medo, assim que você caminha. Ai, se capota, ai, se capota. Ih, música breve esse rockinho, né? Rapaz, Ih, Zé, cala a boca, cala a boca. Escuta aqui, vem. Tem polícia aí? Não, a Blitz é bem mais lá na frente. Ai, mas sabe aquele posto de gasolina lá, com teste palheta, Sei. gente da minha alma. Eu tava assim distraído. Chegou um caba feio, mal acabado, do meu lado, que você. Você tá olhando pro Zé? Não é o Zé, é o outro que sai correndo lá, ó. O Zé é legal, gente fina, é fininho assim que nasceu. Ó, e disse assim pra mim, ó. Ei, velhinho, eu ouvi o papo de vocês. Essa balada que vocês queriam é muito longe, vai dar sono. Aí sabe aquele meu querido, olha aqui. Cadê? Ei, não esconde em mim não, cadê? O que foi?
Ô, rapaz, me vendeu um negocinho bom aqui pra caramba. Pamonha dá mais sono ainda, rapaz. É rebitão. Me fique ligadão. Ô, Betão, tu tá ficando louco. Não, Zé, eu ainda não tô bem, cara. Tu compraste drogas? Não, cara, vai me dar de graça. O pai me falou pra mim, joga fora isso aí. Joga fora? Ah, você nunca prestou pra nada. Foi o que eu disse pra ele. Ah, muito bem. Vai de raça, Satanás. Gostei disso aí. Droga comigo, não? Gostei. Nosso negócio é cachaça, né? O que é, Zé? Uma cachaçinha? Drogas, cachaça. A gente já conversou sobre isso aí. Não, Zé, mas tu sabe que eu sou... Não, tu ainda principalmente Não, mas eu sei fazer. Sabe que não Eu sei a minha dor. Olha o caminhão. Olha a vaca. Meu Deus, a vaca. Ô, Betão, que fumaceira essa aqui, rapaz. Fumaça? Como assim, fumaça? Será que é Silvana? Não, peraí, que são nuvens. Como é que a gente parou ali? Nuvem? Claro, a estrada lá embaixo. Não é uma estrada ali? Uma reta ali, ó. E olha lá, ó, O que é aquilo? o carro capotado. Até capotado, eu pensei que ele estava carregando 4 pneus assim em cima. Capotaram sozinhos, barbeiro. Aí, barbeiragem! Uma reta tem que ser muito tanso, né? Ô, meu Deus. Betão, Ô, Zé. não é nosso carro, não. Não é nosso carro porque o carro é Ah, meu! meu Deus. Meu Deus do céu, meu caramba, o que é que eu fiz com ele? Eu acabei com o meu carro todo, meu Deus do céu. E agora, como é que pode, meu Deus do céu? Betão, extemporasse o carro todinho. Olha isso, Zé. O Betão, Ô, Zé, será? que a gente morreu? Ai, meu Deus do céu, eu não queria morrer tão novo. E agora eu vou chegar em casa e meu pai vai me matar. É Bom. verdade, eu já estou morto. Sempre que ocorre um acidente, No único acidente, um sinistro, ou sinistro, ocorre 3 colisões simultâneas. 3 batidas ao mesmo tempo. A primeira colisão é que vai provocar os danos materiais, é claro. né? Aliás, é claro. Os carros, muros, postes. Tá, Vamos fazer uma demonstração. Vamos lá. Estacionar aqui, ó, no carro todo. Não quer nem saber. Engraçado. Segundo tipo de colisão. Os ocupantes no interior do veículo vão bater contra o volante. O painel, O para-brisa. para-brisa. Muito passageiro não usa cinto de segurança atrás. Vai sair voando pelo vidro da frente como se fosse o super-homem, só que esqueceu de usar a capa. Vambora. Vamos nessa. Fazer uma racha, velho. Ah, quer fazer um racha comigo, ó. Ah. Só mesmo no Zé. Tudo bem que o carro não é meu, mas a Pamela emprestou o Chevette. Então, vamos nessa. Essa num carro, vambora. Uma carcaça, Pamela. Terceira colisão do acidente. Os órgãos internos dos ocupantes do veículo Os órgãos internos. vão colidir contra a nossa caixa torácica. Vocês sabem o que são os órgãos internos? Quais são? Por exemplo, o coração. O Zé ainda tem coração. Som de bom coisa. Pulmão. Aí eu já acho meio difícil. Fígado. Não tem mais. Mas vão se espalhar pela estrada. Quer ver? Vou mostrar como é que é. Como é que é? Ó, se alguém tiver aí o estômago fraco, Cuidado aí, não vão se sujar de sangue aí, tá? a gente pediu pro Você diretor é tirar forte. essa cena, mas Mas vambora, vambora. tem que fazer. Dá uma carona aí, velho. Pega uma carona e vambora aí, tá sendo... Ah! Yeah! Uhul! Yeah! Sai daí, rapaz! Ô, chuvoso! Ei! Se vocês não quiserem partir dessa, para melhor ou para pior, usem sempre o cinto de segurança. Bem, enquanto isso, você ainda estão os teus tatelados, e eu passando duas pessoas, e é sempre bom prestar socorro em caso de sinistro. Bora lá! Ei, Portuga! Já se espera! Acorda, Pedrinho Raio! Meu Deus do céu! se esbudegaram todos, ó. Rapaz, Portuga! Ah, mas também puderam, né? Os pneus estão descabelados. Ele tá falando de mim? Não, os pneus. Você tá falando de mim? Ó,
peraí. Eu vou parar o carro e vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ajudá-los, vamos ajudá-los. Anjos! Meu Deus do céu! Temos 2 viventes mortos, né? Portugal. Ele é morto, meu filho. O que faremos, ó Deixa pai? comigo. Deixa comigo que eu entendo tudo de primeiro socorro. Você aí, mocinha, que está com esse celularzinho, anote aí. Um caso de acidente, não faça nada. Não faz nada. Correndo. Ah, sim. Segunda coisa a se fazer em caso de acidente. Estacione o seu veículo com segurança e sinalize o local. Foi ele. Foi aqui, é verdade. Peraí. Ah, sim. Vamos já o telefonema. Não. Telefonema. Vamos fazer uma ligação. O celular assim. Não. Eu queria 5G. 5G. Geração do Cabral. Alô, Maria, minha querida, como estás? Tudo certinho? Hã? Estou com saudadinha de ti, querida. Não, Portugal. Estamos a cá na beira de um acidente. Ei. Socorro, meu filho. É verdade. Ô, Maria, minha querida, tens o telefone da Maria de Socorro? Não faz isso, não está dando certo isso, não. O que foi? Ah, sim, claro. Em caso de acidente, deve ligar para o Corpo de Bombeiros, 193. Ó, Porto Bombaio, Zona. Ah, tá. Ou então, para a Polícia Militar, 90. Polícia Militar, em Ah, casa. sim. Ou então, para o SAMU, SAMU, 92. Não é esse gajo. Alô, Samu, caro colega, como estás? Tudo certinho? Hã? Tu viste que na Copa do Brasil o Corinthians passou, né? Não. Então, Ô, Portuga! Socorro! é verdade. Ô, Samu, caro colega, tens o telefone da Maria de Socorro? Calma! O lance está vindo. Bem, enquanto isso, Zé e Betão, eles foram parar ali, na porta do céu, tem uma sala de espera, salinha de instantinhos lá, né? E aí, Betão, o que a gente faz agora? Eu sei lá, rapaz, o que a gente faz agora? Acabei de esperar a vinda do Todo-Poderoso, o dia do julgamento, o juízo final, eu sei lá o que nós vamos fazer, cara. Calma. Tá Tá entrando um cara ali. Tá na cabeça, tá usando capacete. É um mototáxi que eu chamei? Que o senhor tem mototáxi? Eu não sabia, Talvez eu morri. Uber, Ah, é sofisticado? Então, é o santo que usa capacete. Olha, o único santo que eu sei que usa capacete é São Jorge. Esse. Ele é um santo guerreiro, lá na Capadócia, né? Andava com seu cavalo, com uma lança. Por quê? Tive uma ideia. Quando era vivo, nunca teve uma ideia boa. Seguinte, Betão, bater um papinho com São Jorge, É fácil. pedir para ele intervir junto ao vereador, Aham. a gente sai do estado de coma, Ah, claro. faz tudo certinho daí. Não é mesmo. Então, vambora. Olha, mas você, me diga uma coisa. Hum. Como é que nós vamos falar com São Jorge se ninguém conhece ele, se ninguém é amigo dele? Tu é amigo dele? Claro, é meu brother. É teu brother. Claro, sempre. Não, só falta tu dizer que joga uma bolinha com ele. Claro. Joga bola? Sabe por quê? Padroeiro do meu time do coração. Ao Palmeiras. Olha o palavrão aqui. Salve, Jorge. Jorginho! Meu querido. Ei, o cafezinho estava quentinho, quer mais um pouquinho? Ah, Bota o cafezinho para ele ali, o São Jorge não está conhecendo? Aqui, ó, gostei do bigodinho, tu mandou descolorir, assim mesmo. Ah, tu vê, ó. Não é São Longuinho, né? São Longuinho, disfarçadinho. Veio com nós de carona e tudo e não falou nada, vou dar 3 pulinhos. São Longuinho, São Jorge, Santo Divino. Meu Deus do céu, me diz isso que eu fiquei brincando com a Santinha. Santinha de Santo Severo. Antônio, meu querido Santo Antônio. Santo Antônio desse aí, eu quero distância. Betão. Que é, Zé? Escuta a história sinistra daquele santo. Olha a história disso. Sabe que as mulheres são meio malucas. Ó, Pamela, não tem mulher maluquinha, doidinha, não, né? Então, são. São? Elas querem, porque querem um marido bonito, sensual e rico. Pô, mas tem que ser rico? Não basta ser bonito e sensual? Aí, ó, cartinha, e-mail, WhatsApp para Santo Antônio. Eu já vi falar disso. Aí A caixa deve estar lotada, né? É, como tem muito trampo, ele não consegue atender todos. Sabe o que elas fazem? Nem imagino. Faz um altarzinho. Ah, claro, um altarzinho, né? Pra botar o santinho. Aí bota lá um vasinho de flor. Um vasinho de flor pra enfeitar, gente. Que Uma coisa linda. velhinha. Uma velhinha pra iluminar o caminho do santo que também precisa, Um né? copo d'água desse Um copo d'água pode dar centro do bichinho, né? Não, pega o santinho e bota de cabeça. É, bota de cabeça. Não! Não é Bota de verdade. cabeça pra baixo, dentro do copo com água. É, Só sai dali casada, pelo menos com um anel de compromisso. quando ela fez. Ah, Pamela, não me engana, Pamela, por trás dessa mascarinha. 5 namorados e não empresta casamento. Verdade? São Jorge,
Esquecendo. Jorginho, esquecendo até do senhor Jorge. Ô, São Jorge, o senhor nos viu aqui de cima, Viu. a gente na estrada, né? Viu na estrada, é. Excesso de velocidade, sem cinto de segurança, celular ao volante. Ei. Tu é meu amigo, vai me caguetar pro santinho agora, meus podres. Ah, tem graça. Ô, Betão, Quer dizer pra ti, né? ô, Betão, Ah, Zé. onde é que nós estamos agora? Porque sei lá onde é que a gente tá, Zé? Na porta do céu. É, quem é que me trouxe pra cá? Foi a Pamela? Ah, não. Ela Foi tu. Eu? Verdade. Pô, São Jorge sabia que eu podia ter evitado esse acidente, né? É mesmo, Zé? Podia. Não estava de carona? Tava de carona. Então, às vezes a gente está de carona com o motorista fazendo tudo irregular, aí a gente não chama a atenção dele, não. A gente pede para parar o Deixa carro, passar opa, batido. deixa eu descer porque o negócio não está bom, né? A gente às vezes faz é um parente, é um amigo, querido, aí a gente faz de conta que não viu. A gente chama isso, sabe do quê, Beto? Nem imagino. Carona para morte. Tá doido, rapaz. Essa palavra. É assim que um monte de jovens, 16, 17 anos, perde a vida aqui no nosso Não meio. dirige, mas estão de carona. Estão de carona, com o brilho maior fazendo Deus, Deus. tá vendo como é? Seu Jorge, vamos fazer um acordo? Um acordo, seu Jorge. O senhor fala com o Criador, para a gente sair do estado de coma, e daí a gente fazer tudo certinho, pode ser? Pensa bem, porque se a gente tiver aqui com o parede... Escolhi esse cara mais jogo duro que tem, eu acho. Beleza? Toca. Jorginho! Quem cala consegue. Mais uns 2 dias pra você refletir mais um. mais É, vou ficar de gancho aqui. Depois a gente conversa de novo. É ótimo. Eu quero ver quem vai pagar o cachê. Passa lá na agropecuária, tem saco de ração pro seu carro. Ele que vai pagar, não sou eu não. Quero nem saber dessa vida. Vamos lá. Vamos dar onde então, Zé? Vamos no seguinte. Vamos do começo? Não, aquela parte que diz assim, ó. Meus amigos e minhas amigas, fazer teatro é muito legal. A gente se diverte muito aqui fazendo teatro. Vocês estão se divertindo aí? Essa foi a forma que a gente encontrou, né? Uma certa leveza, com bom humor, para falar de algo tão grave. Porque os sinistros de trânsito, eles começam mais ou menos assim. O que pode ocorrer no trânsito, ele começa lá na sua casa. Começa aqui. Às vezes a falta de planejamento, né, vai te colocar como um motorista em potencial a causar uma tragédia. Você já está atrasado, já vai sair no veneno, estressado e vai acelerar. Esse é o primeiro causador de acidente, excesso de velocidade, uso de bebida alcoólica, e agora entrou na legislação o uso desta nova droguinha que a gente usa desde criança, que é o aparelho celular. Né? A multa é alta, é infração grave. Então vocês observem que trânsito, quando ocorre alguma tragédia, ou foi por negligência, foi por imperícia, ou por irresponsabilidade. Dirigir é uma coisa muito séria. É uma máquina maravilhosa que está à nossa disposição, faz parte do nosso dia a dia, e não aprendemos a usá-la ainda com toda segurança, e isso já faz 123 anos. Então a gente precisa aprender a usar muito bem, e daí fazer uma boa viagem. Muito obrigado. Com licença, que eu preciso. Eu ainda tenho uns minutinhos? Tem? Então, enquanto o Cauã coloca ali para nós, a gente vai falar ainda sobre algumas coisas que não foram citadas aqui pelo teatro, mas é muito importante, né, que de uma forma lúdica a gente consiga ver algumas coisas que muitas vezes, não que nós não saibamos, mas nós esquecemos no nosso dia a dia. Pela correria, pela pressa, pela cabeça sempre cheia de coisas a fazer, às vezes é um turbilhão de emoções, e nós nos preocupamos muitas vezes com outras coisas e deixamos de ficar atentos a situações que são muito importantes e que precisam ser evitadas para que a gente possa evitar os sinistros, né? Ou que ainda chamamos de acidentes de trânsito, mas que na realidade não são, né? Porque poderiam ser totalmente evitáveis. Algumas coisas que são muito importantes e que às vezes a gente não lembra, foram faladas aí pelos meninos. A questão do uso do celular ao volante.
muitas vezes nós esquecemos ou até desconhecemos estar utilizando o celular. Ah, parei embaixo do semáforo, o semáforo está vermelho, né? E aí eu estou dentro do carro ou em cima da moto e eu quero dar uma olhadinha para ver se chegou alguma mensagem. Gente, manusear o celular. Antigamente era só atender as chamadas, né? Agora além disso, manusear o celular ao volante. Mesmo estando com o semáforo fechado, você está ao volante. Ah, o carro está parado, não importa. A moto está parada, não importa. Se você for visualizado por um agente de trânsito, um policial militar, uma PRF, enfim, ou uma polícia rodoviária estadual, você vai ser autuado, provavelmente. Tá? A não ser que ele não esteja atento no momento. Por quê? Porque você está no trânsito, você está circulando, não importa se você esteja parado. Tá? Então fiquem atentos a isso. Ah, não, mas eu estava parado, o semáforo estava fechado. Não importa, você está no trânsito, tem que estar ligado 100%. Outras coisas que muitas vezes a gente não se importa, não é pela questão da multa, tá, pessoal? É pela questão realmente de prevenir os acidentes. Eu estou lá dirigindo e estou embaixo do semáforo, também está fechado, vou passar um batonzinho. Você tirou a mão do volante. Estou tomando um chimarrão. Acontece muito isso, estou viajando e tomando um chimarrão. Você tirou uma mão do volante. Eu estou fumando. Tirou a mão do volante. Você precisa estar sempre com as duas mãos ao volante, para quem está conduzindo e dirigindo. Pode passar. Qual que é a primeira coisa? Uma palavra só, me defina trânsito. Falou em trânsito, você lembra de? Acidente. Trânsito. Rodovia. Trânsito. Morte. Imprudência. Trânsito. São Jorge. Trânsito, Santa Igreja. Nada. Engraçado, né? Ninguém falou, a não ser... Eu falo viagem, né? Eu não fico trazendo coisa triste. Mas ó, em geral a gente lembra de coisa ruim. Porque o nosso estresse, né? Porque o nosso trânsito ultimamente, ele tem nos induzido a nós levarmos e pensarmos em coisas ruins. Por quê? Porque ele tem sido cada dia mais caótico. Pressa, morte, acidente. Então, o trânsito, apesar dele ser muito dinâmico, ele está cada dia mais caótico. É o ambiente que a gente vive. E o que ele reproduz? No trânsito, nós somos aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Querem ver um retrato mais fiel? Para quem tem carro, por exemplo. O nosso carro, no interior dele, ele é exatamente o que é a nossa vida. Por exemplo, vou falar para vocês, mês de maio para mim foi totalmente atribulado por conta do Maio Amarelo. Né? A gente até está hoje utilizando a camiseta do Maio Amarelo. E Maio Amarelo é prevenção de acidentes de trânsito. Então, assim, meu carro está uma sujeira enorme, todo bagunçado. Retrata totalmente como foi a minha vida no mês de maio. Atropelada total, correria. Foi uma tribulação total. Aquela pessoa que vem lá do bairro, por exemplo, vem lá de Taparas, tem que trazer mochila com roupa, com comida, é a marmita. Então, a gente reproduz também exatamente aquilo que, dentro do nosso carro, aquilo que é o nosso dia a dia. Aquele motorista, por exemplo, ou o piloto da moto, né, ou da motoneta, não importa, que é o mais apressadinho, mais intolerante, né, que gosta de resolver as coisas tudo a toque de caixa, é aquele que está lá embaixo do semáforo também, acelerando, está lá ainda na penúltima bolinha, né, do vermelho, já está acelerando porque ele quer sair logo. Então, é aquela pessoa que é mais intolerante. Então, no trânsito, nós reproduzimos o que nós somos no nosso dia a dia. Então, o carro, né, a nossa bicicleta, quase caindo a corrente da nossa moto. Mais ou menos assim, aquele que adora viver perigosamente na vida. Então, em geral, é um retrato fiel daquilo que nós vivemos. Então, o trânsito nos remete justamente às coisas ruins, porque nós temos vivido um ambiente caótico.
É correria, é pressa, é justamente, exatamente aquilo que nós vivemos. Não passei. Lembrando algumas coisas para vocês. Quem aqui se desloca de bicicleta? Alguém? É uma informação para alguns, mas é um lembrete para outros. Um ciclista é considerado um condutor, porque a bicicleta é um veículo, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, de propulsão humana. Não tem um motor, mas tem um motor humano. Não tem motor a combustão, mas tem um motor humano. Quando eu estou na beira de uma faixa de pedestres, eu preciso descer da bicicleta para atravessar para o outro lado da rua. O que a maioria dos ciclistas faz? Não estou dizendo que é o teu exemplo, tá? Fica esperando em cima da bicicleta para atravessar para o outro lado. Horas, me ajudem a desvendar essa. Se eu sou um ciclista, se eu sou um condutor do veículo de propulsão humana, eu posso atravessar do outro lado em cima da bicicleta? Posso? Não. Por que eu não posso? Faixa de pedestre. É uma faixa que é de pedestre. Seria como eu pegar o meu carro e atravessar aquela faixa do outro lado com o carro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso descer da minha bicicleta e empurrar ela. Porque se a faixa é de pedestre, eu só vou ser considerado um pedestre se eu descer da minha bicicleta e empurrar. Eu jamais posso atravessar uma faixa de pedestre pedalando com a bicicleta. E a maioria das pessoas, a maioria dos ciclistas faz isso. Então já sabem que vocês não têm a obrigação de parar para o ciclista, pode e deve. Quando eu vou para academia aqui, eu tenho um monte de ciclista tudo na calçada. E tem aquele negócio na rua, é de cego ou é de ciclista? Que é tipo... Sim, aquilo se chama piso. Em São Paulo é de cego. Sim, tipo, aqui também em qualquer lugar só é. que aqui o ciclista ele usa aquilo ali. Aí você tá ali e eles podem te atropelar. Se o ciclista te atropelar e quebrar um joelho teu, ele é o responsável. Ah. Legalmente ele é o responsável, tá? Porque a Tá calçada, ela é do pedestre. Nossa, tem uns que vem a menina, você tá ali perto da Unimed, Chega já com ele. Tá, e o seguinte, em qualquer lugar do mundo, aquilo é considerado piso portátil, né? Porque aquilo é para o cego poder entender aonde que ele está indo com a sua bengala, né, para cegos. Então, conforme ele vai sentindo, ele tem que ir seguindo por aquela guia. Não é para o ciclista. Qualquer coisa que vier a acontecer, quem tem que pagar os custos e tudo mais é o ciclista. Ele está errado de andar na calçada. Antes de encerrar, lembrando agora o motociclista, pessoal. Capacete com viseira abaixada. Eu tenho óculos de grau. Estou com capacete, a viseira está aberta. Óculos de grau não é o óculos chamado de óculos de proteção. Tá? Então, ou é a viseira abaixada, ou é aquele óculos de proteção que a gente compra, que parece aquele óculos de mergulho. Certo? Sempre verifique. Subiu na motocicleta, né, ou na motoneta, coloca a mão na frente. Vê se está ligado o farol. A gente tem visto muito caso de motociclista com o farol queimado, não percebe e circula assim, né, o tempo todo. Eu creio que seriam essas as informações para passar para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Diga. Eu acho que você ia falar isso e acabou não ficando, né? Diga. Um ciclista na faixa de pedestre é obrigado a descer da bicicleta para poder atravessar. Sim, Quando correto. ele não executa essa função, o motorista, o motociclista é Sim. obrigado a fazer a parada para esse... Não é. Ele não precisa parar. Tá? Eu particularmente não paro. Não paro. Não paro porque senão eu vou estar incentivando ele a continuar fazendo esse comportamento errado. Agora, se tem um pedestre e um ciclista montado na bicicleta, eu paro por conta do pedestre. Agora, se tem um ciclista, eu não paro.
porque senão eu fico incentivando ele a fazer um comportamento errado e ele vai continuar reproduzindo aquilo ali. E aí as pessoas às vezes devem pensar, meu Deus, para quem me conhece, trabalha na área de trânsito e não para com o ciclista. Não para mesmo, porque ele está errado. Se ele estiver desmontado, né, desmontou da bicicleta, eu paro com todo prazer, porque ele está correto. Então, o que acontece muito, né? Muitos param, não tem esse conhecimento, eles param. Aí Olha, ele está contribuindo por de uma 100, coisa boa, estão fazendo coisa de ruim. 100, 80% quer atravessar montado na bicicleta, infelizmente. No início, você falou sobre o acidente de trabalho, né? Isso. As pessoas que vêm de bicicleta. Sim. Por exemplo, eu sou pedestre, eu venho a pé. Se nesse trajeto do meu trabalho eu sou atropelado por uma bicicleta ou por um carro, é considerado também acidente de trabalho. Acidente de trabalho. E aí, se você cair sozinho, É. Uhum. Sair da Tropeçar. minha casa, em direção ao trabalho, isso vai para o retorno também, do trabalho para casa. Sim. Diga. Se o carro, voltando no caso do ciclista na faixa, Uhum. ele está atravessando, pedalando, e um carro veio, não viu, claro, bateu, e é culpado. É uma faixa do pedestre, porém, não era um pedestre. Como é que fica essa Na verdade, assim, não vai ter. A culpa ali é do ciclista de estar no lugar errado, né? Aí tem que ver o entendimento do juiz. Entendi. Mas assim, Mas no código nada. nada diz. Mas em geral vai ser um acerto de contas entre os dois. Certo. Mas eu acredito que dificilmente vai ser dado ganho de causa ao ciclista, tá? Porque ele está errado. Porque não é um pedestre, Na né? verdade, é muito falta de informação, porque eu mesmo, eu nunca tinha escutado Sério? sobre isso, não. E eu passo direto. porque eu sempre... Não, é sério, gente. Eu sempre atravessei. Tatiele. É que o ciclista não faz Eu autoescola. não sabia. A gente tem informação que ele faz autoescola. Eu também. Eu não nunca tinha escutado sobre isso. E aí, Todo mundo agora. eu vou analisei realmente. Tem que descer. Descer. Eu tenho autoescola para ciclista? Oi? Eu não tenho autoescola para ciclismo. Não, infelizmente não tem. Ai, deveria ter. Porque assim, querendo ou não, eu vejo transporte. Sim, Geralmente a mãe e o pai quando larga. Exatamente. E eu ainda pior, porque, como tu falaste, o ser humano é um motor, não é? Então, assim, a bicicleta, ela é um meio de transporte. Com toda certeza. Né? Então, assim, eu acredito que deveria realmente, de fato, ter essa aula. E ainda tem o seguinte, né? No carro a gente está protegido por uma lata. Que querendo ou não, ela acaba sendo uma proteção. Na moto e na bicicleta, você não tem proteção nenhuma. Medo. Eu morro de medo. Eu não pedalo, sinceramente, porque eu tenho medo. Na minha primeira gestação, eu andei de bike até 8 meses. Que corajosa! Mas a minha ginecologista falou, só que ela falou, né? Usa o capacetezinho, tudo, mas não usar. E realmente eu quase fui atropelada na faixa de segurança porque eu atravessei. Aí eu vou só te fazer uma correção, Tatiele. Você não quase foi atropelada. Porque você quase colidiu com outro veículo. Porque aí não é atropelamento, é só do pedestre. Mas você vê, né? Eu cheguei a cair da bike, assim, mas eu não, porque eu, na verdade, me assustei. Sim. Eu estava atravessando em cima da bike. Uma atualização a respeito de patinete elétrico. O Balneário tem muito patinete elétrico na faixa, na calçada. Sim. Tem alguma coisa assim, porque é atropelamento Sim. e eles vão atropelando as pessoas Sim. na calçada. Sim. Como é que é teu nome? É Fábio. Fábio, nós temos sim, existe uma legislação que é nacional, mas nós estamos com muita dificuldade de aplicar isso. Estamos aguardando uma nova resolução que vem do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que deve sair nos próximos meses, dando aos agentes de trânsito um poder maior para poder fiscalizar e para poder realmente fazer a apreensão desses ciclomotores, desses patinetes. Porque assim, que é um meio de mobilidade, a gente não tem dúvida. O problema é que precisa ser regulamentado de uma forma em que se organize, porque assim, não tem mais como retroceder. Como que é isso hoje? Os patinetes, que são aqueles menores, tá? De até 80 centímetros de comprimento
até 1,20 de comprimento e 80 centímetros de largura, eles são considerados equipamento de mobilidade individual, autopropelido ou patinetes. Eles são equipamentos para uma pessoa só. Podem ter 3 bancos, mas eles só podem levar uma pessoa. Inclusive aqueles que nós chamamos popularmente de Blue, porque foi uma das primeiras marcas que veio para o Brasil. Tem pneu largo, parece uma Harley, Sim. sabe? Que você senta e fica assim, parece que está ostentando uma Harley Davidson. Inclusive aqueles que vêm também com 2 lugares, eles são para uma pessoa só. Estes que tem até 1,20, o problema é sair com uma trena para poder medir, né? Todos. Estes podem andar na ciclofaixa ou na ciclovia, para uma pessoa só. Esses que são maiores, que são aquelas Harley Davidson, que tem, né, mais de 1,20, a maioria tem mais de 1,20, a maioria, e tem mais de 80 centímetros de largura, esses devem ser emplacados no Detran, tá? Todos eles devem ter placa padrão Mercosul. Você deve ter carteira ACC, autorização para conduzir ciclomotores, que você tira também na autoescola, ou categoria A. A grande questão assim, eu desconheço uma autoescola aqui da região que faça ACC. A maioria só faz categoria A, porque não vale a pena financeiramente, é quase o mesmo valor, acho que deve ter diferença de 100 ou 200 reais. Então não vale a pena. A questão é que, quando esses chamados de brinquedos, eles são importados, a maioria eles são importados como, na nota fiscal, brinquedos elétricos ou bicicletas elétricas. Quando chegam aqui, o Detran não emplaca. Por quê? O Detran só consegue emplacar veículos que tiverem número de chassi. Número no chassi, e eles não têm. Para existir um número de chassi, precisa ser feito um CAT. CAT é uma sigla de um documento que agora não me ocorre o nome. O problema é que isso custa muito caro, porque tem que ter um engenheiro responsável, é feito um projeto e tudo mais. Isso vai para o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. E aí, eles andam irregulares, porque eles vão ali na Ciretran, no Detran, chegam ali e querem emplacar. Não tem como emplacar. Então, na realidade, eles não poderiam estar circulando. Porque esses maiores, eles têm que ter categoria A, andar de capacete e andar na rua. Eles andam no meio da rua irregulares. Só existe uma marca, até hoje, que eu conheço, que pode e que tem esse CAT e que emplaca. É uma marca que vende ali em Itajaí, que é a Mormai. Tá? Essa é a única que emplaca. Então, assim, está tudo irregular. Por isso que está sendo aguardada esta nova resolução do Senatran para que regulamente isso de uma melhor forma. Porque eu vi um acidente no cruzamento aqui perto do hospital com um rapaz com essa grande aí. Ele estava cheio de polícia, não sei se o carro atropelou ele estava na rua, não sei o que deu. Mas levaram, ele caiu. Sim. É porque não se escuta também, eles não têm sinalização, não tem luz, não tem farol, né? Não tem pista, não tem nada. É. A pessoa vai sinalizar e pensa uma obra para que lado. E quem é culpado se causa atropelando um idoso? Quem vai ser responsável? É complicado. E a idade mínima para conduzir esses equipamentos tem também? 18 anos. Então, esses maiores. Geralmente tem 16, 15, 14. Sim, subindo, né? E você vê. Não, e a outra coisa que me choca muito são os pais que dão de presente, ou os pais que levam as crianças nesses equipamentos. Cadê o juízo dessa gente? Não é falta de informação, tá? Diga. Posso só finalizar? Pode. Aconteceu recentemente, né? Passo no trânsito muitas vezes. E a faixa de pedestre não é exclusiva para o pedestre, correto? É o meu entendimento. A polícia, no caso, né, a gente falou da viatura, me veio a luz na mente. A viatura, ela tem essa autoridade, essa capacidade de fazer essa curva assim,
pela faixa do pedestre? Tem. Para atravessar outra Tem, via? ela tem. Ela tem, desde que ela esteja com o giroflex ligado. Eis a questão, não estava e acredito que eu também não estava em decorrência, estava fazendo a vistoria normal, né, a princípio. Só que aí, como havia aquela via ali do copo, né, lá de trás, que vai uma para cá e outra já de volta, né, e aí a faixa de pedestre bem no meio, assim, bem larga mesmo. E aí eles só fizeram a curva assim entrar. E os outros carros que estavam vindo ali tiveram que parar para a polícia poder fazer a passagem. Eu não sei se é correto, né? Eu não consigo te dizer, né, porque eu não estava presente e tal, mas eles têm essa autonomia. Mas como você falou, só se tiver ligado ali, né? O giroflex. Porque E provavelmente tem que estar, né, fazendo o som sim, também. muito decorrente, mas não estava ligado. Estava dia normal. O correto é que eles façam isso e estejam em ocorrência. Porque nada justifica. Porque quando no final da escola, o que eu entendo, né? Sim. Que eles têm essa autonomia quando estão em intercorrência ou estão fazendo a sinalização para aquele lado. Eles podem, inclusive, parar em cima da calçada, em qualquer lugar. Sim. Eles têm essa prerrogativa. Pessoal, eu gostaria de encerrar com um vídeo que faz uma reflexão e faz uma seguinte pergunta: quantas mortes nós podemos aceitar no trânsito? 5, 10, 7, 70, 50? Gostaria que vocês fizessem. Vamos ali para mim, por gentileza. Pode passar. Espero que tenha som. Bom, de qualquer forma tem a legenda. Não tem som. Então a gente encerra, né? Que realmente é zero, né, pessoal? Porque toda pessoa importa para alguém. Sempre este alguém fará falta. Então que nós possamos, que nós possamos fazer essa reflexão, que os nossos comportamentos sejam sempre o mais correto possível. Porque é muito importante que nós tenhamos façamos essa auto-reflexão. Como os meninos do teatro falaram, as rodovias, às vezes a gente até olha a BR-101 está parada, ela sempre está parada, né? Os veículos estão parados no congestionamento. A BR-101 mata? Não, ela não mata. São as pessoas que se matam no trânsito. Então que nós possamos fazer essa auto-reflexão e pensarmos que o nosso comportamento é que influi nesses números que hoje a gente tem e que ainda são muito altos, que morrem cerca de mais de 40 mil pessoas. Lembrando que essas 40 mil pessoas que morrem por ano no trânsito brasileiro são aquelas que morrem no local do acidente. As que morrem uma semana depois, decorrentes, né, das sequelas ou de qualquer questão que aconteceu ali no acidente, nem estão computadas. Então a gente imagina que seja o dobro. E que nós não sejamos essa estatística, e que nós também não sejamos causadores dessa estatística para ninguém. Porque esse alguém sempre fará falta. Muito obrigada pela participação de vocês, né, e pelo convite de estar aqui. Esperamos voltar em breve. Obrigada. Vou pedir só para a gente tirar uma foto. Opa, vamos lá. Por favor. Tem que assinar, tem que fazer. Pelo QR Code, por favor. Isso na presença. Tá, como é que é? Qual que tá o... Tá, bom?